Vamos agora falar com a Vitória Bel sobre a PEC da segurança, porque parece que o relatório foi adiado para a semana que vem. Conta pra gente, Vitória Bel, seja muito bem-vinda. É isso mesmo, Evandro. Boa tarde para vocês. Pois é, tinha uma reunião marcada para hoje, reunião de líderes, junto com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e também com o relator da PEC da Segurança, Mendonça Filho, do União Brasil. Essa reunião foi adiada para a semana que vem. De acordo com o relator Mendonça Filho, que conversou com a gente, essa reunião foi adiada porque ele já está fazendo uma conversa individual com os líderes partidários. Ele disse que já conversou com Lindbergh Farias, do PT, com Pedro Campos, do PSB, vai conversar com Sóstenes Cavalcante, do PL, e que ele e Hugo Motta avaliaram que, como eles já estavam fazendo essas conversas individuais, não era necessário uma reunião hoje e que, portanto, ele pode afinar mais esse relatório para apresentar, de fato, aos líderes formalmente na terça-feira, que é quando novamente deve ter uma reunião de líderes. O que ele também nos contou é que um dos trechos que ainda está sendo construído e justamente é um dos principais trechos é a possibilidade de tentar constitucionalizar, ou seja, de colocar na Constituição por meio dessa PEC aquelas operações integradas entre polícias civis e Polícia Federal. Hoje já existe as chamadas FICOS, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Tem funcionado em alguns estados, mas ainda exige, claro, uma certa negociação e abertura de polícias civis com as superintendências regionais das polícias federais. Levando essa estrutura de integração para a Constituição, você, de certa forma, obrigaria as polícias a compartilhar esses dados e a fazer operações em conjunto quando, é claro, fazer sentido, quando fizer sentido, como, por exemplo, em operações de combate a facções criminosas que acabem extrapolando fronteiras dos estados. Ele disse, então, que estruturar essa cooperação é a parte que está dando um pouquinho mais de trabalho nessa PEC da segurança, porque exige uma negociação maior também com governadores, mas deve ser um dos cernes da PEC da segurança, que antes, vamos lembrar, no texto original, trazia um empoderamento da Polícia Federal, que ficaria quase que coordenando essas operações contra facções criminosas e passando ali as coordenadas para as polícias civis. Agora, o que Mendonça Filho quer trazer é todo mundo no mesmo nível e deixar isso de certa forma estruturado pela Constituição. Além disso, também, essa PEC vai trazer na Constituição aquele sistema integrado de banco de dados, boletim de ocorrência. Então, todo mundo vai ter, todos os policiais, é claro, terão acesso aos boletins de ocorrência e também aos dados dos criminosos que estejam presos em outras unidades federativas. O Mendonça Filho vai, então, conversar com os líderes na terça-feira. A expectativa é que quarta ou quinta-feira esse texto finalmente consiga ser votado na comissão especial e depois seguir para o plenário da casa. Vamos lembrar que o prazo que eles tinham dado anteriormente é do dia 10 de dezembro, que já é na semana que vem. Mas tudo indica que pode ficar para ainda outra semana. Então, tudo vai depender, de acordo com Mendonça Filho, se eles vão conseguir amarrar esse texto na terça-feira. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Vitória Bel? Um bom trabalho para você aí em Brasília. Ô, Mano, você entende que seria uma boa estratégia adiar, e até a pedido do presidente da Câmara, exatamente para conduzir já as articulações? Porque a gente costuma dizer que no Congresso Nacional nenhum projeto vai à votação sem que a decisão já esteja tomada no bastidor. Se isso está acontecendo em relação à PEC da segurança pública, é porque a divergência ainda acende uma luz amarela ali para alguns líderes? Acende, Evandro. Não à toa, nessa semana, nós tivemos audiência pública com participação do governador Tarcísio de Freitas e do governador Ronaldo Caiado, e o tom, muito mais do que focar no aspecto propositivo para que o relator, deputado Mendonça Filho, que é do União Brasil, portanto, mesmo partido do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, no lugar do tom ser mais propositivo para encaminhar o rumo que o relatório terá, os governadores focaram muito mais ainda em fazer críticas ao governo federal, ainda remetendo à versão original do texto, que todos nós sabemos não existe mais, porque o relator Mendonça Filho fez diversas modificações, como a Vitória Bel estava nos trazendo. Então, na prática, o que a gente vê é uma dificuldade de um texto mais técnico e que tem sido conversado, que ele realmente flua como prioridade, porque
muitos atores continuam fazendo o apego ao discurso eleitoral, onde é muito mais interessante culpar e acusar o governo federal de não ter uma proposta do que efetivamente chegar a um acordo minimamente razoável sobre qual é a proposta. E, na minha leitura, o trabalho que vem sendo conduzido pelo relator Mendonça Filho, que não é um governista, que foi ministro do governo Temer, que é um quadro histórico da direita em Pernambuco, é um trabalho técnico e que conseguiu encontrar um caminho razoável, dirimindo a principal das críticas, que era uma eventual concentração de poderes no governo federal. Não é mais verdadeiro dizer que o texto com o relatório de Mendonça Filho terá concentração de poderes, terá um aumento da coordenação de esforços entre as diferentes esferas do Estado, e isso é essencial para melhorar o combate ao crime organizado. O Acácio Miranda, você concorda que Mendonça Filho entregue um relatório melhor em relação a essa PEC da segurança pública e que também o governo federal estaria fazendo a parte dele ao trazer essa proposta, ao propor algo que altere a maneira como a segurança pública funciona aqui no país e que, diante dessa boa proposta, entra aí o elemento político, que é criticar por criticar para garantir a eleição lá na frente? Eu acho que a política, neste contexto, Evandro, tem um viés duplo, um viés em dois sentidos. Por quê? Primeiro, por mais que a gente faça críticas à política pela política, especialmente como decorrência da polarização, ela tem um segundo viés, que é o papel da política transpor esse tipo de discussão e chegar a um resultado que seja o melhor possível para todos. E é isso que o ministro fez, que o parlamentar fez neste contexto. E por que é o que ele fez nesse contexto? Ele ouviu todas as partes, ouviu os governadores, ouviu o governo federal, fez uma análise a partir do artigo 144 da nossa Constituição, entendeu que os estados no Brasil já são tolhidos de muitos poderes e chegou ao resultado que a gente não pode tirar mais poderes dos estados, especialmente dada a característica do Brasil, o tamanho do Brasil e as peculiaridades regionais, e também dadas as características individuais de cada um dos estados. Porém, há necessidade de nós centralizarmos essa atuação em alguém, e ninguém melhor que a União para exercer este papel centralizador. Então, a partir do momento que são considerados todos esses elementos, é a melhor solução que se tem. É óbvio que no frigir dos ovos, a União vai abrir mão de um pouco do poder que pretendia exercer e os estados também acabarão transferindo um pouco das suas prerrogativas para a União para que seja exercido este papel de poder central. Mas no final do dia, o que importa não é quem exerça ou deixe de exercer esse papel. No final de um dia, o que importa é que os índices de segurança pública sejam melhorados e nós, população, tenhamos uma sensação maior de segurança. Fala, Bruno Musa, que foi? Você discorda de alguma coisa? Essa eu não concordo, tomar liberdade, não concordo muito com isso, não. Eu acho que toda e qualquer decisão ela tem de ser mais eficiente quando falamos de algo bastante grande, onde exige esforços, dinheiro, responsabilidades. Eu tendo a achar que essas decisões centralizadoras elas tendem a ser muito mais ineficientes e facilitar a própria corrupção em si, e, em última instância, diminuir aquilo que nós queremos ver, que aí eu concordo com o Acácio, que é uma segurança maior para todos nós. Então, nesse ponto, eu acho que o grande X da questão aqui, o grande problema, está justamente na centralização desse projeto. Centralizar na própria União, por exemplo, as políticas públicas de segurança pública ou penitenciária, e inclusive em alguns fundos que centralizarão esse dinheiro. Eu acho que quanto mais descentralizado, melhor. Menos pessoas comandando quantidades
muito grandes de dinheiro, o que isso facilita e favorece uma corrupção com os incentivos perversos que nós conhecemos dentro da política. Então, eu mencionei aqui, por exemplo, eu sou muito mais a favor de uma GCM da vida, a Guarda Civil Metropolitana, ter uma capacidade ostensiva de combate ao crime nas micro-regiões que todos nós vivemos, do que você centralizar lá na União. Claro que nós não estamos falando aqui de um combate à fronteira, que tudo isso, ok, são coisas diferentes. Estamos falando do crime do dia a dia nas capitais brasileiras. Então, eu acho que a centralização, ela não ajuda, muito pelo contrário, ela desfavorece o que todos nós queremos, que é a qualidade de vida melhor no Brasil. E foi, mano, você levantou a mão. Eu entendo a crítica do Bruno, mas eu discordo que o espírito do relatório do Mendonça seja de centralização. Eu diria que é muito mais de cooperação. Até do ponto de vista de guarda municipal, o texto vai incluir no sistema de segurança o papel dos municípios, o que é um avanço diante da situação hoje. Porque, ao mesmo tempo em que a descentralização e a autonomia gerencial por parte dos governadores de suas polícias é essencial, e acredito que o relatório do Mendonça Filho também corrobore essa visão, a gente não pode deixar de ter o mínimo de integração sobre dados, por exemplo. A gente não tem como tratar, por exemplo, furto e roubo ser classificado num estado de uma determinada forma e o roubo de mercadorias em rodovias ser classificado de outra forma no outro estado, porque aí a gente fica comparando maçãs com bananas. E até hoje, no Brasil, a gente não conseguiu ter o mínimo acordo entre Polícia Civil, Polícia Militar e os diversos estados sobre como que a gente classifica alguns tipos de ocorrências policiais. Então, tudo isso para que a gente possa ter mais inteligência e coordenação no combate ao crime organizado, que hoje atua como uma multinacional extremamente organizada, a gente precisa ter o mínimo de sintonia de um ponto de vista operacional, sem centralizar, mas aumentando a cooperação. Ô Zé Maria Trindade, o que você pensa? Fecha por aí, meu amigo. Pois é, essa cooperação ela é fundamental e funciona. O grande exemplo aqui de grandes eventos como Copa do Mundo, Olimpíadas, houve uma centralização de informações. Não pode um país com a possibilidade de tirar 27 carteiras de motorista ou 27 identidades. Então, já estão unificando decisões. Um policial não pode ser exposto a um perigo de abordar alguém e não saber quais são as informações contra ele, né? Porque dependendo da informação que você tem contra uma pessoa que você aborda, é um tipo de abordagem, né? E é assim no Brasil, não tem unificação de informações. Alguém pode ter uma prisão decretada por algo muito grave em São Paulo e em outro estado que não tem, alguns já estão colaborando, né? Isso é fundamental. Agora, o que eu acho um grande erro nisso aí, um grande erro é o seguinte: vamos combater a violência e tal e tal. Eu não vi nenhuma lei nova definindo um piso para a segurança pública, novas condições e garantias para o policial, nenhuma possibilidade de valorização das polícias, né? E definição clara em lei, dando mais autonomia e possibilidades de trabalho para a polícia. Toda a legislação está no sentido de aumentar penas e não sei o quê. Isso não adianta. O sentimento de impunidade é que faz o aumento da criminalidade aqui no país. Então, é uma lei capenga que não vai resolver o problema e precisa imediatamente de uma lei valorizando as polícias, e não estou vendo nem sinal disso.